Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Senhor Deus, colocamos no altar a nossa vida, nossa família, sonhos, projetos. Como está escrito na tua palavra, consagra teus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. É no altar que nós colocamos os nossos projetos e sonhos e cremos, ó Deus, que o altar tem resposta. Assim cremos, assim oramos. O altar tem resposta. No nome de Jesus Cristo. E te pedimos, libera do teu poder, Pai. Libera do teu favor sobre a vida de cada pessoa que está se entregando aqui nesse propósito, que está orando junto conosco, que está crendo no sobrenatural e que nessa entrega, Pai, nessa entrega que está acontecendo aqui, que venha ter resposta do céu, que venha ter liberações de milagres, de intervenção, de sobrenatural. Eu oro, Pai, em favor de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Senhor Jesus Cristo, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, toque-os com o teu favor. Libera, Pai, sobre a vida de cada um deles, no nome de Jesus Cristo. Pedimos uma liberação do céu, pedimos favor de Deus sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Amém e amém. Escreve aqui nos comentários, o altar tem resposta para mim. Quando Abraão levou Isaque para o altar, ali a obediência, Deus não queria o Isaque, Deus queria a obediência. A obediência de Abraão no altar fez com que a provisão aparecesse. Entenda, o que Deus quer é a sua obediência. Quando Jacó estava sendo perseguido pelo irmão Esaú, e no deserto, ele teve um sonho, onde nesse sonho Deus falou com ele, e Deus deu promessas para ele. Quando ele acordou desse sonho, ele fez uma aliança com Deus. Ele levantou um altar para Deus. E por meio desse altar que ele levantou para Deus, ele teve uma resposta. A vida dele mudou. Daquele dia em diante, depois daquela aliança, tudo mudou. O altar é um lugar de aliança. É um lugar de entrega, é um lugar de obediência. E se você se colocar no altar em obediência, você vai ter resposta do céu. Por isso eu quero lhe desafiar. Nesse final de semana, sábado e domingo, nós vamos ter as nossas orações aqui, às 6 da manhã e às 18 horas. E eu gostaria de fazer uma convocação. Uma convocação por respostas de Deus. Nós estamos já nesse propósito já faz alguns dias, mas eu quero convidar você a estar nesse propósito conosco, às 6 da manhã e às 18 horas. 2 dias sem faltar a oração, sem quebrar, certo? Pura entrega a Deus. Eu quero convidar você a estar comigo no sábado, às 6 da manhã e às 18 horas, e no domingo também, 6 da manhã e 18 horas. Esteja comigo nessas 4 orações, sem quebrar. E sabe, nós vamos estar orando por algo muito específico. O que nós vamos orar? Por uma resposta para as tuas finanças. Uma resposta para as tuas finanças. Tem muitas pessoas que têm me pedido oração nesses últimos dias. Pessoas que estão endividadas, pessoas que não conseguem sair do cartão, pessoas que precisam de uma porta aberta para um filho, pessoas que estão pedindo a Deus uma luz para saírem de situações complicadas, de negócios que foram mal feitos. E eu creio que Deus é poderoso para dar saída. Por isso eu quero convidar você a fazer um compromisso não comigo, mas fazer um compromisso
com a fé, um compromisso com Deus, de estar conosco aqui às 6 da manhã e às 18 horas. É muito triste. As pessoas, em vez de estarem indo para frente, indo para trás. É muito triste pessoas terem que estar, vivendo uma vida muito à margem, muito distante do potencial que ela tem. Então, nós vamos estar orando por isso e eu quero convidar você a estar comigo nesses 2 dias, sábado e domingo, em busca de uma direção especial de Deus. Uma direção especial de Deus para você sair das dívidas, para você sair dos problemas financeiros, para você mudar a tua vida, para você sair da realidade que você está. Entenda, Deus vai falar com você isso. Amém? Deus vai falar com você, Deus vai lhe dar direção. Eu creio nisso, certo? Eu creio nisso. E eu sei que vai ser algo muito especial que Deus vai fazer aqui. Então, amanhã, 6 e 7 da manhã, eu quero aguardar todos vocês aqui. Quero pedir também a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida nesse vídeo e me ajuda a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas. Me ajuda a compartilhar com o maior número de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Amém? Olha só. Eu quero declarar o Salmo 73. O Salmo 73 diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram. Pouco faltou para que os meus passos escorregassem, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque eles não sofrem dores, são e robusto é o seu corpo. Não se acham em tribulações como outra gente, nem são afligidos como os demais homens, pelo que a soberba lhe cinge o pescoço como um colar. A violência os cobre como um vestido. Os olhos deles estão inchados de gordura, transbordam as fantasias do seu coração. Motejam e falam maliciosamente, falam arrogantemente da opressão. Põe a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Pelo que o povo volta para eles e não acha neles falta alguma. E dizem: como o sabe Deus? E há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, sempre em segurança, aumentam as suas riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, também falarei assim, eis que me teria havido traiçoeiramente para com a geração de teus filhos. Quando me esforçava para compreender isto, achei que era tarefa difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. Então percebi o fim deles. Certamente tu os pões em lugares escorregadios, tu os lanças para a ruína. Como caem na desolação no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás as suas fantasias. Quando o meu espírito se amargurava e sentia picadas no meu coração, estava embrutecido e nada sabia. Era como animal diante de ti. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras a mão direita, tu me guias com teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem. No meu coração, porém, Deus é a fortaleza, e o meu quinhão para sempre. Pois os que estão longe de ti perecerão. Tu exterminas todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Ponho a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Gente, esse texto aqui do Salmos 73, esse salmo foi um salmo que durante a minha vida eu li ele várias vezes. Porque o salmista aqui, se não me engano, é Asaf, ele estava indignado com a prosperidade daqueles que estavam na volta dele.
E ele via que aquelas pessoas que estavam na volta dele prosperavam, enriqueciam, e que mesmo que eram pessoas que não tinham princípios, e a Bíblia diz ali naquele texto, que ele observava que essas pessoas, elas desonravam a Deus, elas falavam coisas contra o céu, diz que elas amaldiçoavam porque toda a sua língua rodeava a terra, ou seja, eram pessoas más, e mesmo assim estavam crescendo, mesmo assim estavam prosperando, e olhando para o lado de fora, olhando como um observador do lado de fora, ele via que aquelas pessoas tinham uma vida melhor do que a dele, uma vida melhor. Só que a Bíblia diz que quando ele entrou no santuário de Deus, quando ele entrou na presença de Deus, ele entendeu o fim dessas pessoas. Então existe um fim que é catastrófico para aquela pessoa que não teme a Deus. Existe um fim catastrófico para quem não teme a Deus. Agora, nós não podemos pensar que a vontade de Deus é que nós venhamos viver uma vida miserável. Que a vontade de Deus é que nós venhamos viver uma vida muito além das expectativas que Deus tem. Não. Deus tem expectativas e nós precisamos estar, bem no centro dessas expectativas, do que Deus tem reservado para mim e no que Deus tem reservado para você. A Bíblia diz em Isaías 1, 18 e 19, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Não é o dinheiro, não é a riqueza, não é a influência, não é o bom nome, não é a vida profissional que, de alguma maneira, faz o homem se afastar de Deus. O dinheiro não faz ninguém se afastar de Deus. O que faz o homem se afastar de Deus? Quebrar princípios. É isso. Quebrar princípios faz o homem se afastar de Deus. Você tem que entender que o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, é uma prosperidade. E a prosperidade, quando nós falamos de prosperidade, a gente não pode interpretar errado. Nós temos que interpretar prosperidade como não ter falta de coisa alguma em todas as áreas. Às vezes uma pessoa tem dinheiro, mas ela não tem prosperidade. Porque só dinheiro não significa prosperidade. Inclusive as pessoas falam errado quando as pessoas dizem assim, fulano é próspero só porque tem dinheiro. Não, isso não é a prosperidade. Prosperidade tem quem não tem falta de coisa alguma em todas as áreas da vida. E isso só é possível, essa plenitude, você andando em princípios, certo? Agora precisamos entender uma coisa aqui. O Salmo 73, verso 12 diz, eis que estes são ímpios, aumentam em riquezas. Aumentam em riquezas. Havia uma confusão na cabeça do salmista. Porque ele via que aquelas pessoas não temiam a Deus, mas que enriqueciam. Mas você tem que entender que nem tudo que parece bênção é bênção. Entende isso? Por quê? Porque às vezes o que a pessoa tem não é a bênção de Deus. O que ela tem é só recurso, é só nome, é só empresa, é só isso. Porque a verdadeira prosperidade está em você ser bem-sucedido em todas as áreas, inclusive no teu casamento. Sabe o que eu tenho reparado? Eu tenho visto muita gente separar, divorciar. Independente do problema que houve, eu sei que é um princípio que se quebra. Porque quando se casa com a pessoa certa, a prosperidade, olha só, a prosperidade da família, a prosperidade que Deus libera sobre a casa, é uma prosperidade. Agora, quando você casa com a pessoa errada, você, em vez de prosperar, você entra numa miséria. Por quê? Porque a pessoa não segue princípios. Toda pessoa que não segue princípios, a tendência é quebrar financeiramente. A tendência é quebrar. Não só financeiramente, mas ser uma pessoa, que não vai viver o que Deus tem para ela.
Eu entendo que casar com a pessoa certa, caminhar com a pessoa certa, traz prosperidade para a nossa vida. Traz conquista, gera bênçãos para a nossa vida. Agora, aonde um só segue princípios e o outro não, casa dividida não prospera. Casa dividida não se mantém de pé. Olha só, Asaf, ele viu a prosperidade, mas até Deus revelar para ele, ele não viu o fim da história. Aparência não é realidade e nem tudo que parece sucesso é bênção de Deus. Tem gente que tem muito sucesso, mas não tem a bênção de Deus. Você tem que ter a bênção de Deus. E alguns, aí que vem o erro. Alguns pensam que viver uma vida miserável, uma vida na dificuldade, sempre correndo em busca do dinheiro, que isso é paz, isso é felicidade. Eu não tenho muito, mas eu sou feliz. Entenda, também tendo muito não significa sendo feliz. O que traz felicidade para uma pessoa é ela viver a prosperidade divina. A prosperidade divina. Só que aqui que vem o mau entendimento, aqui que vem os erros. Porque as pessoas, elas ligam prosperidade diretamente com ser bem-sucedido, com bens, com patrimônio, com empresa, com joias. E não é assim, gente. Prosperidade é você ser muito, mas muito bem-sucedido em todas as áreas. Então, ser feliz só numa área não é prosperidade. Às vezes a pessoa não tem dinheiro, mas ela se dá bem no casamento. Significa que ela é próspera? Não. Porque a prosperidade, segundo Deus, é não ter falta de coisa alguma. É não ter falta de coisa alguma. Então, eu chego a uma conclusão. Que a pessoa que ela é feliz só em algumas áreas, mas não em todas as áreas, está faltando para ela a prosperidade divina. Aí você me pergunta assim, tá, mas antes de você ser uma pessoa influente, antes de Deus colocar recursos nas suas mãos, você era uma pessoa próspera cuidando da igreja? Olha, eu posso dizer para você que me faltava prosperidade. Aí você diz, por quê? Porque eu não era feliz em todas as áreas da minha vida. E sabe por que eu não era feliz em todas as áreas da minha vida? Porque me faltava estratégias, me faltava entendimento, me faltava, ouvir a Deus sobre tudo em todas as áreas da minha vida. Eu ouvia Deus em algumas áreas. Ou seja, eu era feliz no meu casamento, era feliz com os meus filhos, era feliz cuidando da igreja, era feliz, realizando muitas coisas em favor da igreja, em favor do reino. Mas assim, pessoalmente, eu não conseguia dar uma casa para minha família. Né? Pessoalmente, eu não conseguia realizar os sonhos da minha família, eu não conseguia colocar os meus filhos num lugar bom para eles estudar como eu gostaria. Entende? Ou seja, me faltava prosperidade. A prosperidade só veio depois que eu entendi, que eu discerni certas coisas na minha vida. Ou seja, eu entendo hoje que a prosperidade é você estar feliz em todas as áreas da sua vida. Eu não estava feliz nas minhas finanças, por quê? Porque estava sempre, devendo para o banco. Nunca, graças a Deus, atrasei uma parcela do banco, nunca precisei, Mas era tudo muito difícil, eu não conseguia realizar meus projetos. Eu não conseguia realizar os meus sonhos, mas eu entendi que quando Deus me deu uma direção, Quando Deus me deu uma direção, tudo mudou na minha vida. Por quê? Porque faltava uma direção. Às vezes, para a pessoa prosperar, falta para ela uma direção de Deus. Falta para ela uma direção para ela mudar a realidade dela, certo? Às vezes uma direção vai conduzir você a essa prosperidade, a essa vida abundante. Aí tem gente que diz assim, não, a gente não pode correr em busca da prosperidade aqui nessa terra. Pode e deve. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos fala, bem-aventurado. A Bíblia diz assim, bem-aventurado, ou seja, bem-sucedido, realizado é o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Aí continua lá o Salmos 1, mas tem uma parte dos Salmos que diz assim, que quando você está plantado junto à corrente de águas, você dá fruto na estação própria e tudo quanto você fizer prosperará. Ou seja, é uma promessa de Deus.
Agora, algumas pessoas dizem assim, não, você não tem que buscar a prosperidade aqui nessa terra. Então, tem que buscar o que? A dificuldade? Tem que buscar a vida difícil? Como se servir a Deus fosse só sofrimento? Perseguições nós temos? Claro que temos. Dias difíceis? Temos. Dias que nos fazem chorar? Temos dias que nos fazem chorar. Mas nós devemos crer que Deus tem o melhor para nós aqui nessa terra. É isso. Você tem que entender isso. Isso tem que entrar aqui dentro do teu coração. Amém? Isso tem que entrar aqui dentro. Deus tem o melhor para ti. A primeira coisa que nós devemos buscar é a salvação da nossa alma. A salvação da nossa alma. E depois disso, nós devemos buscar as promessas de Deus para a nossa vida. E é promessa de Deus que você seja uma pessoa próspera. Não estou falando de ser rico, estou falando de próspero, é diferente, certo? Mas se você entrou agora na oração, escuta desde o início para você compreender o que eu estou falando, ok? Eu quero agora orar por você e eu disse para vocês que eu tinha um anúncio especial. Na verdade, são 2 anúncios. Primeiro, se você entrou agora no meio da oração, agora no fim, escute o início da oração aqui, porque no início da oração eu falei que neste sábado e domingo nós vamos estar fazendo uma corrente de oração, sem quebrar. Ou seja, eu vou aguardar vocês aqui às 6 e 7 da manhã e 18 horas, sem quebrar. Certo? Eu gostaria muito que todos vocês entrassem nesses horários, exatamente nesses horários para orarem comigo. 6 e 7 da manhã e 18 horas, no sábado e no domingo. E nós vamos orar para que Deus dê uma direção para você sair das dívidas. Nós vamos orar para que Deus dê uma direção para os teus negócios. Deus vai dar isso para você. Deus vai dar essa estratégia e nós vamos orar por isso. Amém? Nós vamos orar nessas 4 orações que nós vamos ter no final de semana. E um detalhe, tenta entrar ao vivo comigo. 6 e 7 da manhã é o horário que eu entro de manhã, 6 da manhã, e 18 horas, tá? Vem orar aqui, nesses 2 horários. Eu quero convocar você para não quebrar esse propósito esse final de semana, ok? E o meu segundo anúncio, nós vamos ter um evento dentro da academia. Para quem é meu aluno na academia, você já viu o trailer aqui que está passando? Você que é meu aluno na academia aqui no Global, presta atenção. Você que é meu aluno na academia, nós vamos ter um evento na quarta-feira. Vai ser um evento que vai começar às 18h30, tá? Depois da minha oração da noite. E vai acontecer exclusivo dentro da academia. Qual que é o tema desse evento? O tema desse evento é prosperidade e sair das dívidas. Nós vamos dar conselhos para você romper nas suas finanças e de como você sair nas dívidas. Gente, eu estou aqui no YouTube há talvez 7 ou 8 anos e eu nunca vi tanto pedido de oração pelas finanças. Tanto pedido de oração pelas finanças. Então nós vamos fazer um evento onde nós vamos dar princípios e conselhos para você sair das dívidas, tá? Para você vencer no financeiro. Tem muita gente aí que tá, sabe, com tudo vencido, tá quebrado. E eu quero ajudar você. Eu quero ajudar você. Então nós faremos um evento exclusivo dentro da academia. Vai ser lá dentro da academia. Se você quiser se inscrever, o valor é irrisório para você participar. Quem é meu aluno já está inscrito, mas quem não é meu aluno, vai hoje mesmo lá no meu site www.vinicius7.com.br e se torne um aluno da academia aqui no Global. Ou você pode só fazer a inscrição para participar desse evento, tá? Porque tem ali também, o valor é irrisório, é para todos participar realmente. Ok? Você é nosso convidado, vai ser quarta, 18h30, dentro da academia aqui no Global. Vai ser incrível. Estou com uma expectativa muito grande, ok? E domingo, 9 da manhã, ministro aqui na igreja, em Alphaville, igreja que eu congrego, certo? Não sou o pastor titular dessa igreja, mas eu congrego nessa igreja. Porque as pessoas confundem, eu estou dizendo isso porque as pessoas pensam que eu sou o pastor dessa igreja. Não, eu não sou. Mas eu ajudo nessa igreja e congrego nessa igreja há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos eu congrego nessa igreja. Tá bom? Então, domingo agora, 9 da manhã, vamos ter um grande culto. Eu convido você a estar com a gente. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Escreve aqui nos comentários. Escreve assim: eu vou prosperar.
certo? Inclusive, dentro deste evento, nós vamos falar o porquê que você deve prosperar. Porque às vezes as pessoas pensam que prosperar é só para realizar sonhos, é só para comprar uma casa. Não, existe um propósito maior. Você tem que descobrir isso, certo? Você tem que descobrir isso. Se você é um empreendedor, você tem que descobrir o porquê que Deus te deu uma empresa. O porquê que Deus te deu recursos. Você tem que descobrir. E um detalhe, esse evento não é só para quem está com dívida. Não. Esse evento que nós vamos fazer dentro da academia é para quem também quer romper, quer sair da curva. Sabe? A pessoa quer mudar de vida, quer mudar de realidade. Eu convido você, ok? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, para que o Senhor guarde o nosso coração. Não queremos viver nos comparando com os outros. Não queremos viver invejando os outros. Mas queremos viver todas as promessas de Deus para a nossa vida. Mas a primeira coisa que queremos, Pai, é a salvação da nossa alma. Por isso, Pai, dentro dessa casa, aqueles que ainda não conheceram Jesus como seu Senhor e Salvador, que eles tenham uma experiência com Jesus Cristo e que se cumpra a promessa e será salvo tu e toda a tua casa. E oramos também, Pai, para que teus filhos que estão aqui nessa oração tenham acesso às promessas divinas. Oramos por prosperidade, oramos por milagres, oramos por intervenção. É no altar de Deus que nos entregamos. Fazemos um compromisso, Pai, de estarmos nesse final de semana ao vivo, juntos, em uma oração, crendo que o Senhor vai dar saída, crendo que o Senhor vai nos dar resposta, crendo que o Senhor vai intervir em nossa vida. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos um milagre, nós pedimos uma intervenção, nós pedimos, Pai, a tua bênção em favor dos teus filhos e filhas que estão aqui. Toque-os, Jesus, com o teu poder. E aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, que seja curado agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, toque-os com o teu poder e toque-os com a tua graça. Amém e amém. Glória a Jesus, glória a Jesus. Que Deus te abençoe. Amém? Que durante essa madrugada o Senhor visite a tua vida, nos ajude a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E amanhã eu quero ver quem vai estar comigo, quem vai aceitar esse desafio. É um desafio espiritual, certo? De todos estarmos juntos amanhã às 6 da manhã aqui. Deus te abençoe, paz e prosperidade. Deus te guarde.